Hoje, a nossa análise mergulha numa das histórias mais fascinantes e, francamente, mais geniais da antiguidade. A gente vai desvendar as camadas de um verdadeiro código secreto, uma daquelas estratégias de sobrevivência que parecem ter saído de um filme, mas que aconteceram de verdade. Baseados em documentos e registros históricos muito claros, vamos explorar como os primeiros cristãos precisaram criar uma rede de comunicação totalmente invisível aos olhos do todo-poderoso Império Romano. É uma história incrível que transforma um simples rabisco, um desenho comum, em uma questão literal de vida ou morte. Para começar a entender tudo isso, vamos pensar num grande paradoxo histórico. Quando a gente pensa no cristianismo hoje, a cruz é o emblema universal, certo? Não tem como errar. Mas, se voltarmos no tempo lá para os primeiros séculos, a cruz estava praticamente ausente. Ninguém via a cruz em arte ou em representações públicas cristãs. O símbolo favorito, o mais absoluto da igreja primitiva, era, na verdade, um peixe. E o mistério central que guia a nossa exploração de hoje é exatamente esse. Porque um animal marinho ocupou o lugar do que hoje é o maior símbolo da fé cristã. Entender o motivo dessa escolha deixa todo esse estudo incrivelmente fascinante. Bom, para compreender a mente daquelas pessoas que adotaram o símbolo do peixe, a gente precisa primeiro entender o clima de terror que era viver sob a vigilância constante do Estado romano. A realidade da época era simplesmente brutal. Seguir a Jesus não era só uma escolha espiritual bonita ou uma preferência filosófica para ficar debatendo na praça pública. Era um risco de vida palpável, diário. O Império Romano era absolutamente implacável com qualquer grupo que se recusasse a cultuar o imperador ou os deuses oficiais do Estado. Então, ser descoberto como cristão era praticamente um convite para perseguição direta, para o encarceramento e, muito frequentemente, para execuções públicas horrorosas. A fé precisava, por uma questão de sobrevivência, ser invisível para o sistema, mas, ao mesmo tempo, perfeitamente visível para os membros da comunidade. E é exatamente por causa dessa perseguição pesada que a vida comunitária foi empurrada lá para os subterrâneos, literalmente. As famosas catacumbas de Roma viraram o epicentro dessa fé oculta. E é aí que o símbolo do peixe aparece com uma frequência enorme nas paredes. Ele servia como um marcador super discreto, sabe? Um sinal silencioso indicando que ali era um local seguro onde as pessoas podiam se reunir para cultuar, para enterrar seus entes queridos, que muitas vezes tinham sido martirizados, e para expressar a fé de um jeito velado, bem longe dos olhos dos soldados romanos. Mas aí fica a dúvida. Por que esconder essa fé atrás da imagem de um peixe e não da própria cruz, que afinal já era o centro da mensagem? Vamos explorar o peso que a cruz tinha naquela época. A documentação textual da época revela pra gente o tamanho desse estigma. As próprias palavras do apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, deixam isso bem claro. A menção de que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro mostra o quão pesado e tenebroso era o conceito da crucificação. Não era só um método de execução. Era um nível mais profundo, mais baixo de degradação social e espiritual na mentalidade daquele povo. Como os registros históricos indicam, sem sombra de dúvida, a cruz, naquele período específico, era a representação máxima de maldição, de vergonha. O salvador daquelas pessoas tinha sido martirizado exatamente daquela forma. Para colocar em perspectiva, exibir uma cruz publicamente no primeiro século seria tão chocante, mas tão bizarro, quanto seria hoje em dia adotar a imagem de uma guilhotina ou de uma cadeira elétrica como logotipo de um movimento de paz. Era um símbolo extremamente doloroso, totalmente associado à humilhação e a uma violência patrocinada pelo Estado. Era perigoso demais e chocante demais para ser usado em público. Bom, diante dessa impossibilidade total de usar a cruz sem atrair morte imediata ou uma repulsa absoluta da sociedade, a comunidade cristã primitiva precisou inventar uma alternativa brilhante para sobreviver. Precisava ser algo que não levantasse a menor suspeita, mas que dissesse absolutamente tudo o que precisava ser dito. E o ponto crucial de toda essa história repousa exatamente neste contraste. De um lado, a gente tem a cruz, uma garantia de perigo físico extremo e um lembrete de muita dor. Do outro lado, o peixe, uma imagem super inofensiva, comum. Qualquer pessoa poderia desenhar um peixe no chão, na parede, na areia. Afinal, a pesca era a base da economia, a base da alimentação deles. Não tinha absolutamente nada de ilegal ou suspeito num desenho de peixe. Só que por trás dessa aparente inocência toda, escondia-se uma teologia riquíssima e uma segurança estratégica perfeita para uma fé que era obrigada a operar nas sombras. Chegamos ao clímax dessa história. A genialidade por trás desse símbolo funciona como um verdadeiro thriller de espionagem. Vamos quebrar a criptografia desse código antigo.
A grande chave para entender esse mistério está no idioma grego, que era a língua principal, a língua franca da parte oriental do Império Romano e também a língua do Novo Testamento. A palavra grega para peixe é ichthys. Os cristãos pegaram essa palavra super comum do dia a dia e, de um jeito extremamente criativo, transformaram isso numa estrutura linguística genial. Cada letrinha dessa palavra passou a esconder uma mensagem incrivelmente maior. E é aqui que a mágica da criptografia antiga acontece, através de um acróstico simplesmente perfeito. Vamos ver como isso funciona. A primeira letra, o I, iota em grego, vem da palavra Iesus, que significa Jesus. A segunda letra, que tem o som do nosso K ou X, a letra X, vem de Christos, que significa Cristo, o ungido. A terceira letra, o T, teta, vem de Theos, que significa Deus. A quarta letra, o Y ou U, Y, vem de Huios, que significa filho. E por fim, a quinta letra, o S, sigma, vem de Soter, que significa Salvador. Juntando tudo, I-C-H-T-Y-S, peixe. Quando a gente junta as peças desse quebra-cabeça linguístico, o que se revela é uma das confissões de fé mais antigas e mais importantes de toda a história cristã. Através de um acrônimo perfeito de 5 letras, aquele simples rabisco de um animal marinho declarava em alto e bom som, só que em silêncio, Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. É de arrepiar quando paramos para observar o imenso peso teológico que um desenho tão simples carregava. Era uma declaração de doutrina completa, perfeitamente escondida à vista de todos os guardas romanos. O impacto prático dessa mensagem codificada mudou completamente a forma como o cristianismo primitivo conseguiu se expandir pelo mundo romano sem ser aniquilado. A documentação histórica conta que desenhar o peixe virou a principal forma de identificação mútua e segura. Vamos imaginar a cena: 2 pessoas conversando no meio da feira, no mercado, cercadas de soldados. Uma delas, bem casualmente, usando a ponta do pé, faz um arco na poeira do chão. Se a outra pessoa não fosse da igreja, ela não veria nada além de um risco bobo na areia. Mas, se ela fosse da comunidade, se ela entendesse o código, ela simplesmente completava o arco com uma segunda linha, formando o peixinho. Pronto, era uma identificação imediata, protegida e segura. Uma proclamação totalmente silenciosa da essência do Evangelho. Para resumir tudo que a gente explorou aqui, o peixe estava muito, mas muito longe de ser só um detalhe decorativo ou um traço cultural. Ele representa a incrível capacidade de manter uma fé inabalável debaixo de uma perseguição terrível. Ele demonstra uma criatividade teológica absurda, empacotando os conceitos mais densos sobre quem Jesus era numa confissão super compacta. Muito antes de a cruz ser finalmente aceita e levantada como um emblema público e majestoso, o que só foi acontecer séculos depois, foi esse pequeno acróstico que comunicou de forma silenciosa e poderosa a esperança daquela comunidade.